O nosso planeta está com os dias contados. A profecia de Apocalipse 21 revela que Deus fará novas todas as coisas e que este mundo será completamente desfeito pelo fogo. Mas, você sabia que 7 coisas reais que conhecemos hoje serão banidas para sempre da eternidade? Nesta forte mensagem do pastor João Ribe sobre o novo céu e a nova terra. Entenda o mistério por trás do fim do mar, da dor e da própria morte. Mais do que isso, descubra o alerta urgente sobre o erro das religiões tradicionais que pode excluir milhões de pessoas da salvação eterna. Não brinque com a sua eternidade. Assista até o fim para entender o plano de Deus e como garantir que o seu nome esteja escrito no livro da vida hoje mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os alertas proféticos e compartilhe esta mensagem urgente com quem você ama. Que Deus te abençoe. E divida com ela essa leitura. Mostre aonde nós vamos ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Acharam? Está escrito assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Você sabe que aquele que está sentado sobre o trono é Deus. Aquele que tem o poder criador é Deus. E ele está dizendo aqui, o versículo está dizendo: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Quando Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele disse que vai fazer tudo novo. E Ele mandou João escrever, dizendo: registre o que eu estou dizendo. Registre, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. E o que estava sentado, bem alto, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeira, porque Deus não mente jamais. E fiel, porque Deus não se engana e nem engana. Ele cumpre aquilo que promete. Quem acredita nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Com alegria, igreja. Acreditando mesmo que estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aplaude na esperança, na expectativa de que aquilo que Deus falou e mandou registrar e escrever, Ele vai cumprir. Aplaude da glória, como quem diz: obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Isso, aplaude, aplaude da glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus verdadeiro, Deus fiel, nós estamos te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo, porque sabemos que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre o que promete. Nós te glorificamos diante da expectativa de que um dia o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Venha o Senhor e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, use, Senhor, agora os lábios do pregador e fale com cada pessoa que está aqui na igreja, fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, retira agora e envia a tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Muito bem, nós já acreditamos. E Deus que vai fazer tudo novo,
vai eliminar algumas coisas. Nesse novo estado de coisas que Deus já tem planejado e que Ele vai fazer, Deus decidiu que 7 coisas não farão parte do novo céu e da nova terra. Serão 7 coisas que não existirão nesse novo estado de coisas e nesse novo céu e nessa nova terra que Deus está preparando. Quero começar essa leitura com você, aqui no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 21, no versículo 1. João escreveu assim: ele estava em estado de arrebatamento espiritual, ele estava vendo coisas que nunca ninguém tinha visto, e ele escreveu: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Se você quiser anotar aí, a primeira coisa que você não vai ver no mundo futuro será o mar. E é interessante, justamente o mar não existir mais. Porque nós sabemos, através da leitura do primeiro livro da Bíblia, do primeiro capítulo, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e que a vida vai surgir através das águas. Os cientistas confirmam isso. E no princípio, quando só havia água nesse planeta, e ainda esse planeta é dominado pela água, não deveria se chamar planeta Terra e sim planeta Água, porque 3/4 do planeta é líquido, é água, água salgada, água doce. E justamente o que mais tem no planeta, que é água, especialmente a água do mar, o mar já não existe. Neste novo céu e nessa nova terra, o mar já não existe. Eu estava outro dia contemplando o mar e eu entrei numa posição que eu não queria ver a terra, só a água. E vi toda aquela água, aí eu mirei o meu olhar para um lado onde dava para ver somente a luz do sol, as nuvens e aquela infinidade de água. E eu fiquei pensando, eu estou vendo aqui como estava tudo no princípio, no segundo dia da criação, quando só havia a luz e a expansão dos céus, o espaço. Mas quanta água! Meu Deus, toda essa água e tão mal aproveitada, uma água que não serve nem para a gente beber, que é útil para as criaturas marinhas, que servem de alimento para o homem, lógico, mas é incrível que tanto espaço esteja sendo desperdiçado. Ninguém pode construir uma casa em cima da água. E mesmo uma embarcação, ela provoca aquele balanço, e nem os marinheiros suportam ficar tanto tempo em água, em mar. Eles precisam de vez em quando descer à terra firme, senão fica maluco. Então, é incrível que tenha tanto espaço no planeta e mal aproveitado, que não pode ser habitado pelo ser humano. Mas Deus, Ele não vai fazer isso nessa terra, porque essa terra e esse planeta vai se desfazer, tudo vai desaparecer. Isso daqui que nós estamos contemplando e que existe hoje vai se acabar, tudo vai sumir. Diz que os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá. O apóstolo Pedro disse que os elementos ardendo se desfarão. Então Deus não vai fazer isso reaproveitando um planeta velho, nem tampouco esse sistema solar. Que Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e nesse novo céu e nessa nova terra, nós não vamos ver o mar. O mineiro que fica bobo quando ele vê o mar pela primeira vez. Tem mineiro aqui na igreja? Tem muito mineiro me ouvindo agora. O mineiro, quando vê o mar, ele fica bobo. Mas no novo céu e na nova terra, nós não veremos o mar. Amém? Então aproveite para se despedir do mar durante essa vida, porque por toda eternidade
você não verá mais o mar vai deixar de existir. Quer dizer que é um sistema novo, é algo realmente inédito, que ainda que João e nós, lendo a Bíblia, tente compreender, nós não conseguimos captar o que Deus tem preparado. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, acompanhe comigo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então existe um novo céu e uma nova terra, com uma nova ordem, um novo sistema, um novo estilo de vida, uma nova estrutura que nós desconhecemos completamente e que é impossível você comparar com qualquer coisa que você veja no atual planeta. Se você tentar comparar o novo céu e a nova terra com alguma coisa que você conhece por ter visto aqui na terra, não, o olho nunca viu. E mesmo que você preste atenção ao que João escreveu e ouça o pregador falando, aquilo que está entrando no teu ouvido, não, é impossível você fazer alguma ideia, porque o ouvido não ouviu. E ainda que você use a sua imaginação para tentar captar, compreender, imaginar como será tudo isso, estas coisas não subiram ao coração de qualquer pessoa. São estas coisas inéditas, inusitadas, que Deus preparou, mas só para os que o amam. Deve ter uma razão muito especial, porque o mar não existirá mais. Se a vida começou nas águas, tudo começou através das águas neste planeta, quer dizer que é algo totalmente diferente que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito bem. Voltando para o livro de Apocalipse, capítulo 21, eu quero ler o versículo 4 com você e ver outras coisas que Deus eliminou do novo céu e da nova terra. Versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando eu era criança, eu olhava no espelho e ficava bem pertinho, olhando esse buraquinho que tem no cantinho do olho, na pálpebra. E me disseram que era o canal de lágrimas, por onde saem as lágrimas. Então, se não vai haver mais lágrimas, e a gente nunca mais vai ver uma pessoa chorando, eu acho que nós não vamos ter mais esse buraquinho no olho. Deus vai fazer uma coisa nova. Eu estou falando para você ir pensando, mas é impossível fazer uma ideia. Se eu não vou mais chorar, e se eu não vou ver lágrima nos olhos de ninguém, eu não preciso mais desse buraquinho no olho. E não haverá mais morte. Vamos deixar a morte para o fim. Vamos continuar. Ainda no assunto da lágrima. Nem pranto. Preste atenção. Chorar, todo mundo já chorou pelo menos uma vez na vida. Se tiver alguém aqui que nunca chorou, levante a mão. Pastor, eu nunca chorei. Acredite, pastor, eu nunca chorei na minha vida. Tem alguém? Ou se tiver, eu quero até entrevistar. Porque já é uma pessoa do novo céu e da nova terra. Todo mundo já chorou, não é? Mas aqui não está falando somente de choro. Está falando de pranto. O que é pranto? Não haverá mais pranto. Deus, no novo céu e na nova terra, decidiu que não vai haver mais pranto. Pranto é mais do que chorar. É mais do que você derramar uma lágrima. Porque às vezes você chora e até é bom. Porque você estava tão oprimido, tão oprimida, tão nervoso, tão nervosa, que aquele choro te aliviou. Eu vejo aqui nas reuniões de sexta-feira, e tenho visto isso há muito tempo, eu tenho reparado nisso. Às vezes a pessoa está possessa por um espírito maligno,
E a pessoa está lá rangendo os dentes, as mãos engravinhadas, a pessoa espumando, sofrendo, possessa mesmo por um espírito mau. E quando o demônio sai em nome de Jesus, eu já vi isso várias vezes. Mas no mesmo instante em que o demônio sai, a pessoa chora, as lágrimas descem. Quer dizer que o diabo, ele faz uma pressão para a pessoa não chorar. Ele impede a pessoa de desabafar. O choro, às vezes até um desabafo, é até um alívio. Mas aqui Deus está falando de pranto. Isso é muito choro. É chorar a vida toda. Tem um ditado que diz assim: esta vida é um vale de lágrimas. Então, a pessoa não chorou só uma vez. E não foi só para desabafar. A pessoa vive chorando. E chorando muito. Chorando de soluçar. Chorando até escondido. Às vezes, fingindo que caiu um cisco no olho. Ah, caiu um cisco no meu olho, não estou chorando não. E a pessoa chora a vida toda. Isso é pranto. Chorar muito. Chorar por si mesma. Chorar por causa das suas tristezas, decepções, desilusões. Chorar por causa de outras pessoas. Chorar muito. Às vezes o problema nem é com a gente. O problema é com outra pessoa e a gente chora. A gente chora vendo outra pessoa chorando. A gente chora até por quem a gente não conhece. Puxa, viu só, mataram aquele homem. E a gente chora. A gente vê uma coisa triste acontecendo. Pessoas sofrendo, pessoas desconhecidas sofrendo. A gente chora. Chora muito. Isso é pranto. Chorar muito. E a gente, nesse pranto, chora sem parar. Pela gente mesmo, pelos nossos próprios sofrimentos e pelos sofrimentos de outras pessoas. Deus decidiu que o pranto não fará parte do novo céu e da nova terra. É a segunda coisa. Continuando aqui a leitura no versículo 4, depois está escrito que não haverá ali nem clamor. Amados, clamor é um grito de desespero que parte de dentro da pessoa. Não é apenas uma coisa ocasional ou um pedido feito a Deus. O clamor é aquilo que sai das tuas entranhas e você faz em desespero. É um clamor que todo ser humano faz. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 7, a gente vê ele aqui clamando, angustiado. O clamor sempre fez parte da vida humana e de todos os seres humanos. Olha só, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Clamor é isso, um pedido alto, forte, angustiado, dirigido a Deus, pedindo por justiça, pedindo por ajuda. E também no clamor, nós vemos que não é feito só pela pessoa que clama. Nós clamamos por pessoas que amamos, por pessoas que conhecemos, por pessoas que estão sofrendo. E esse clamor que existe desde que o homem está na terra, esse clamor tem enchido o céu. Esse clamor está ali diante de Deus. Imagine bilhões de pessoas durante milhares e milhares de anos clamando sempre, clamando por justiça, clamando por ajuda, clamando por socorro, pedindo com desespero, gritando para Deus. E parece que a resposta não vem. Um clamor onde a pessoa suplica a Deus, não me rejeites, Deus não me abandones.
ouve o meu clamor, me atende, Senhor da minha salvação. Esse clamor, Deus decidiu que não haverá mais. É ponto de honra para Deus acabar com o clamor, porque o clamor é feito por causa do sofrimento. Se não houvesse sofrimento, ninguém clamaria. Deus quer eliminar o clamor. Isso significa que no novo céu e na nova terra não haverá mais sofrimento. É lógico, todo mundo sabe disso. Mas é porque Deus quer realmente eliminar o clamor. Eliminando o clamor, é lógico que Ele estará eliminando o sofrimento. A quarta coisa que Deus já decidiu: não haverá no novo céu e na nova terra, é a dor. Aqui mesmo no versículo 4. Nem dor. Nem dor. Amados, eu fico assim às vezes pensando que Deus faz as coisas de uma maneira tão perfeita, que é óbvio que a dor física, quando a gente sente, é até um benefício. Se eu não sentisse nenhum tipo de dor física, eu iria sofrer mutilações no meu corpo e ferimentos e queimaduras e nem iria me dar conta. Imagine você ficar com o cotovelo na chapa quente do fogão, ou sei lá, debruçado na churrasqueira, e não saber que aquilo está queimando, que aquilo está te ferindo. Então, a dor é um aviso. Opa, aqui está quente. Eu logo tiro a mão. Se eu estiver me furando com uma faca, eu sinto dor. Não posso fazer isso. Isso dói. Então a dor é uma defesa do organismo. Se eu sentir uma dor em qualquer parte do meu corpo, é sinal de que algo no meu corpo não está bem. Por isso que nós vamos ou procurar um médico ou procurar ajuda através de oração. Mas a dor física, ela funciona como uma ajuda. Mas a Bíblia agora está falando não apenas numa dor física, mas naquela dor interior. Aquela dor que está dentro do coração humano. Aquela dor que está na consciência da pessoa. O tormento que uma pessoa sente por causa de remorsos, de culpas, de coisas que fez. Aquela dor que devora por dentro. Às vezes a pessoa, ela tem tanta dor interior. A dor no seu coração é tão grande que ela quer morrer. Aquela dor dilacera a sua alma, tira o seu ânimo, faz a pessoa pensar em suicídio. Essa dor moral, essa dor sentimental, a dor causada pela mágoa, pela tristeza. Deus decidiu que as pessoas que o amam, que viverão no novo céu e na nova terra, não sentirão nem dor física, lógico, nem dor física, e muito menos essa dor sentimental, essa dor interior que está dentro do ser humano. Não mais pesar, não mais aflição, não mais mágoa, não mais remorso, não mais culpa. A dor não existirá mais. É a quarta coisa que Deus decidiu: que as pessoas que o amam e que viverão com Ele no futuro não sentirão mais. Se você é uma pessoa que sofre muito, se você é uma pessoa que tem muita dor interior, Deus está dizendo: os que viverem comigo no futuro não sentirão dor. Dor em todos os sentidos, mas muito pior do que a dor física é a dor interior. Não haverá mais dor. Quinta coisa que Deus já decidiu: eliminou, não vai ter mais, está acabado. Deus decidiu que não haverá mais praga, que não haverá mais morte, que não haverá mais maldição. Deus decidiu que no novo céu e na nova terra não haverá mais maldição contra qualquer pessoa. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais, olha só, nunca mais
haverá maldição contra alguém, quer dizer que a maldição não é de Deus. Amém, igreja? Deus está dizendo, ali não haverá mais maldição contra alguém. Se você é uma pessoa que roga praga ou deseja males para os outros, você não está preparado e dificilmente poderá participar do novo céu e da nova terra. Porque Deus já decidiu que ali não haverá maldição. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, contra qualquer pessoa. Amado, amada, se aqui nesta vida você torce para que alguém se dê mal, se aqui nesta vida você roga a praga para que a pessoa pague caro, para que ela sofra, você ainda não se converteu, você ainda não compreendeu. A maldição não é de Deus, a maldição é do diabo. E Deus está dizendo, lá não haverá maldição contra alguém. Não haverá mais pragas rogadas ou mal desejado para uma pessoa qualquer. Então, Deus decidiu, maldição não. Maldição não. Você tem que limpar a tua boca. Amém? Os teus lábios não são igual de um macumbeiro, de um feiticeiro. Deus não dá poder espiritual a mim ou a você para que a gente use esse poder para prejudicar qualquer pessoa. Porque imagine se você, aqui nesta vida, em nome de Jesus, começar a usar a tua fé, o teu poder e usar o nome de Cristo também, para que alguém pague caro, para que alguém sofra. Por isso que lá não haverá maldição contra alguém. E Jesus disse, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A maldição está proibida no futuro. Se você não corrigir isso aqui nessa vida, e você vai ter que lutar contra os teus sentimentos, contra a tua dor, por sofrer uma traição, por sofrer uma injustiça, por acontecer algo que você não compreende, você vai ter que aprender a segurar a tua língua, segurar a tua vontade de rogar uma praga, de desejar o mal, porque isso não é de Deus. Deus decidiu ali, nunca mais haverá maldição contra alguém. Diga, na minha boca, desde já, nunca mais haverá maldição contra alguém. Você vai tentar cumprir isso? É importante. Pastor, mas aquela pessoa que fez aquilo comigo, bem que ela merecia. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que Deus sabe fazer justiça. Amém? Você não precisa executar essa justiça. E nem falar para Deus, Deus, o Senhor não está vendo? Pesa a tua mão naquela pessoa. Não precisa, porque Deus está vendo todas as coisas. Não use o teu clamor, nem o teu pranto, nem a tua revolta, para desejar que qualquer pessoa se dê mal. Deixem fazer o que quiserem com você. Deixem lhe cuspir no rosto. Deixem lhe dar bofetadas na cara. Deixem falar mal. Deixem caluniar. Pastor, mas eu não aguento. Aguenta sim. Você é de Cristo ou não é? Então, você estará sendo preparado para o futuro. Porque já pensou se lá na glória escapa? Você tem que estar com a boca bem controlada, domesticada, desde já, porque Deus decidiu, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Outra coisa que Deus decidiu, que não haverá ali. Não haverá noite. Versículo 5, estou em Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre.
Um lugar onde não há noite. Onde você não precisa de luz natural do sol, nem da luz artificial das lâmpadas. Um lugar onde a eletricidade não entra e, graças a Deus, onde não haverá apagão. Ali não haverá noite. E isso também é muito interessante, porque a noite hoje é uma bênção de Deus. Deus preza o descanso do ser humano e estabeleceu a noite para a nossa restauração de forças. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, por que chega de noite eu quero dormir? Por que eu não fico na mesma disposição que eu estava durante o dia, tendo tanta coisa para fazer? Eu não poderia ficar acordado, dia e noite, sem parar, para dar conta de tanta coisa que eu tenho para fazer? Como a minha vida seria produtiva se eu não dormisse? Mas, por mais que você queira, chega a noite, te dá o sono. Aí você olha as criaturas e você vê que até os animais, a maior parte, dormem à noite. Quem que ensinou o pardal que quando o dia está acabando ele deve voar para o galho da árvore e em bando ali dormir? Quem ensinou ao gado que à noite deve dormir? Puxa, como é que todas as criaturas à noite pegam no sono? Cientistas descobriram agora, vou citar isso porque você vê como Deus trabalha. Eles descobriram que no nosso corpo tem algumas células que são como fotocélulas. Essas células só estão ativas por causa da luz. É um tipo de célula que tem no nosso corpo que ela só fica ativa pela incidência da luz. Quando você entra num lugar escuro, pode ser até durante o dia. Se você se trancar no seu quarto ao meio-dia, fechar portas e janelas, fechar a cortina, deixar tudo bem escuro, você vai pegar no sono. Porque essas células que Deus colocou no nosso corpo, elas se desligam na ausência de luz. Então, olha só, não haverá mais noite. Quer dizer que nós não vamos mais nos desligar. Nenhuma parte do nosso corpo vai se desligar. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então eu sei que eu não vou dormir. Eu sei que você não vai dormir. Eu sei que Deus planejou o seguinte para mim e para você. Deus planejou o seguinte: olha, no novo céu e na nova terra, que eu tenho preparado para os que me amam, há tantas delícias e coisas que você nunca viu e nunca imaginou, e tanto tempo, toda eternidade para desfrutar, que eu não quero que você perca o seu tempo, um minuto sequer. Em nenhum momento você vai fechar o teu olho para dormir. Em nenhum momento você vai perder qualquer minuto da tua eternidade, porque ali não haverá mais noite. Olha que coisa linda, você poder estar acordado, aceso o tempo todo. É importante. Já pensou? Se tivesse a noite na eternidade, eu iria passar metade da minha eternidade dormindo. Como você hoje passa um terço da tua vida, você passa dormindo, não é? 8 horas trabalhando, 8 horas com a família ou em outra atividade e 8 horas dormindo. Quer dizer que não haverá mais noite, eu não vou perder nenhum minuto da eternidade dormindo. Muito bem. A sétima coisa que Deus decidiu que não haverá no novo céu e na nova terra é aquela que está no Apocalipse 21, verso 4, que eu falei para você que a gente ia deixar por último. E ali não haverá mais morte. Morte. A morte não haverá mais. Por que nós deixamos a morte por último? Sendo que aqui na leitura ela aparece em primeiro lugar. Eu quero ler com você primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15,
versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Todas as coisas que Deus decidiu que não existirão no novo céu e na nova terra, que você não vai ver no novo céu e na nova terra, que será impossível você ver, você não vai ver o mar, nem o pranto, nem o clamor, nem a dor, nem a maldição, nem a noite. Você não vai ver estas coisas, porque ali não haverá mais morte. Quando a pessoa morre, tudo se escurece para ela, sua vista escurece, ela vai para o vale da sombra da morte, o vale escuro da sombra da morte. A noite aqui representa também essa escuridão. Então, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Mas para que estas coisas não existam no novo céu e na nova terra, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, mas é o primeiro que tem que ser aniquilado no novo céu e na nova terra, para que as outras coisas que Deus decidiu eliminar também deixem de existir. Porque a morte, amados, causa tudo isso: pranto, um mar de lágrimas, clamor, desespero, dor, maldição, escuridão. Ali não haverá mais morte. Olha só, a morte, ela não causa estas coisas somente para o ser humano. Pranto, um mar de lágrimas, dor profunda, maldição. Tem gente que blasfema de Deus por causa da morte. Morre uma pessoa querida, uma morte incompreendida, a pessoa se revolta. Isto não é só no coração do ser humano, não. Deus decidiu que a morte não existirá mais, não haverá mais morte, porque até no coração de Deus, todas estas coisas acontecem por causa da morte. Vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Quando o Senhor Jesus estava na sua última semana de vida, e ele entra em Jerusalém, a cidade fervilhava de gente, porque era Páscoa, pessoas do mundo inteiro estavam ali, e as pessoas passavam por Jesus com tanta indiferença, e Jesus tinha se esforçado tanto e realizado tantos sinais, e ele viu aquela multidão completamente desorientada. Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém. Está escrito assim no versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Por que Jesus está chorando? Chorou dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus sabe que a cegueira espiritual daquelas pessoas vai levá-las à morte eterna, a uma desgraça, a um sofrimento. E ele chora, ele derrama ali o seu pranto, chora muito, porque ele sabe que a morte está rondando, cercando aquelas trincheiras, espreitando aquelas vidas, e elas não conhecem a oportunidade que receberam, que o Salvador está ali, e ele chora por causa disso, por causa da morte. A morte causa tudo isso. Jesus chorou aqui em Jerusalém, porque sabia que essas pessoas iam morrer, porque essas pessoas não tinham conhecido o tempo da visitação, porque elas estavam cegas espiritualmente,
Chorou por causa da morte iminente dessas pessoas. E você vai ver Jesus chorando outra vez por causa da morte. João capítulo 11, versículo 35, está escrito que diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. É impossível, amado, amada, ser feliz no novo céu e na nova terra se a morte continuar existindo. De que me adianta viver num paraíso se a morte continua acontecendo? Se pessoas boas, preciosas, talentosas continuam morrendo. Se pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que nós queremos junto de nós para sempre, como que alguém poderia ser feliz eternamente se a morte continuasse acontecendo? A morte fez Jesus chorar. Chorar por aqueles que iam morrer, por não reconhecer o tempo da visitação, e chorar por aqueles que já estavam mortos, como Lázaro. Deus tem formulado um plano, uma estratégia, para executar no novo céu e na nova terra, algo que seja não apenas novo, mas que garanta que nenhuma destas coisas estarão lá. Nem mar, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem maldição, nem noite, nem morte. E ele tem isso formulado através de uma só pessoa. Atenção, através de uma só pessoa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim: e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Aboliu quer dizer eliminar, acabar com ela, extinguir. O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, olha só, pelo Evangelho. Então Deus, que tem planejado coisas extraordinárias e inéditas para aqueles que o amam, vai realizar tudo isso através de uma só pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo, através do Evangelho. Por isso que a pregação do Evangelho é importantíssima. Jesus afirmou e deu a ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, Deus vai fazer tudo isso através de Jesus, mas pelo Evangelho. É algo impressionante. E o Evangelho, esse livro que eu tenho em mãos, e que você também tem, e que você está acompanhando comigo, é o manual de Deus para fazer todas essas coisas. Olha só. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual eliminou a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Nosso corpo é corruptível, amados. Nosso corpo envelhece. A gente às vezes nem percebe, mas quem fica sem nos ver ou sem te ver durante um mês, quando olha outra vez fala: puxa, como envelheceu. Às vezes você olha no espelho e compara com uma fotografia tua de 10, 15, 20 anos atrás e fala: como eu era diferente. O nosso corpo é corruptível e ele vai se acabando. Jesus Cristo, ele eliminou a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, amados, não envelheceu mais. Olha só, ressuscitou com 33 anos e meio de idade, mas agora ele não está com 2.000 anos e 35 de idade. Ele continua jovem, eternamente jovem. Ele extinguiu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então esse livro aqui é fundamental.
Se eu quero participar do novo céu e da nova terra, tem que ser através do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o único que pode nos trazer a vida e a incorrupção, mas eu tenho que conhecer o Evangelho. E o Evangelho, quando eu estudo, me mostra como que isso vai ser feito. Vamos comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte tem um aguilhão, amados. Aguilhão é ferrão. E quando a Bíblia diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Uma palavra estranha para dizer sobre a morte, mas quando o escritor colocou essas palavras, ele tinha em mente os insetos que têm um ferrão, e que quando ferrou uma pessoa, que nem o marimbondo, que nem a abelha, o zangão, quando pica uma pessoa, olha só, deu aquela ferroada, doeu, que sofrimento, como dói uma ferroada. Mas aquele inseto que saiu voando, ele vai morrer por causa dessa ferroada que deu. Porque quando ele ferroou, quando aquele ferrão ficou na tua carne e doeu, causou sofrimento, dor, tem gente que até desmaia por causa de uma ferroada, e aquele inseto saiu voando, ao sair voando e deixando o ferrão ali na sua carne, ele deixou também parte do seu intestino, deixou também parte do seu abdômen. Aquele inseto sai voando, feliz porque deu a ferroada, mas aí ele vai se enfraquecendo, vai caindo e vai morrer. Compreende isso? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O diabo que introduziu a morte, ele tem um ferrão. E ele tem prazer de dar essa ferroada. E como dói essa ferroada? Quando o diabo toca numa pessoa, quando a pessoa cai na mão de Satanás, quando o diabo consegue ferir aquela pessoa, como dói! E o diabo, ele sai por aí feliz, mas ele sabe que vai morrer. Olha só, ele é a própria morte. Ele mata e fica feliz por matar, sabendo que ele também vai morrer, sabendo que ele também vai ser eliminado. Mas olha só, olha que palavra maravilhosa. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que vitória é esta? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás, você pode ferir o corpo mortal, mas esse corpo vai ser revestido de imortalidade. Só você vai morrer, Satanás, porque eu estou com Jesus Cristo. Este Jesus que ressuscitou e está eternamente jovem, é eternamente jovem, ele tem o poder de transferir para aqueles que acreditam nele a incorruptibilidade, a imortalidade. A pessoa se reveste de Cristo e automaticamente está se revestindo desta imortalidade. Atenção, nós somos filhos de Adão naturalmente. Nós temos que nos tornar filhos de Deus. Nós temos que mudar a nossa natureza. O Evangelho
que tem aqui o manual que eu preciso, diz aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Aí mesmo, acompanhe comigo, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, que é de Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quer dizer que o corpo que vai viver no novo céu e na nova terra tem que ser um corpo igual de Cristo. Como que é o corpo de Cristo? É aquele corpo que morreu na cruz do Calvário, é o corpo que ele viveu aqui nesse planeta, mas é um corpo glorificado, é um corpo transformado. Através dessa transformação que o Senhor Jesus recebeu na ressurreição, ele pôde, por exemplo, entrar no cenáculo onde os discípulos estavam escondidos com medo dos romanos e dos judeus. Jesus entrou ali com as portas e janelas fechadas. Aparecia e desaparecia. E ao mesmo tempo ele disse: vocês estão pensando que eu sou um fantasma? Eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então, Jesus Cristo tem uma nova natureza. Então, a pessoa que é de Cristo vai ser igual a Cristo. Se você não tem Cristo, você é igual a Adão, teu corpo é corruptível e mortal. Mas se você é igual a Cristo, ou se torna igual a Cristo, o teu corpo se torna incorruptível e imortal. Tal o terreno, isto é, como foi Adão, todos os homens são. Tal como Cristo, aqueles que recebem Jesus como Salvador se tornam semelhantes a Ele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, vem sobre ela esse poder, que a reveste de incorruptibilidade, e que a reveste de imortalidade. Continuando a leitura. Eis aqui vos digo um mistério. Estou lendo o versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Atenção, igreja. Para habitar no novo céu e na nova terra, nós teremos que passar, se vivos, por uma transformação. E se já estivermos mortos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isto é, não com o corpo envelhecido, não com o corpo doente, não com o corpo que faleceu por causa daquela doença, mas o corpo que a pessoa tinha quando possuía saúde. O corpo incorruptível, quando a sua vida estava bem, quando a pessoa era jovem, quando a pessoa era forte. Nós seremos transformados. Como é que isso vai ser feito? Ao tocar da trombeta. E a trombeta soará. No momento, no abrir e piscar de olhos, olha só. A trombeta soará. Os que são de Cristo vão ser identificados de alguma maneira sobrenatural, que somente Deus e o Espírito Santo conseguem distinguir, e os anjos também. Deve haver sobre nós algo que no mundo espiritual nos torna evidentemente diferentes, que mostra que nós somos de Cristo. As pessoas que nos olham no mundo, elas talvez nem notem nenhuma diferença, ainda que muitos digam: você tem algo diferente. O que é? As pessoas, algumas notam, mas de um modo geral nós passamos desapercebidos na terra. Mas deve haver em nós, por causa daquele poder que veio quando você entregou a vida para Jesus, deve haver um revestimento que te marca, que faz você ser distinguido claramente por onde quer que anda, e que os anjos de Deus e o Espírito Santo distinguem quando te veem aqui na terra. E é lógico, o diabo também. Estas pessoas que são de Cristo, elas vão ser transformadas, ainda
que estejam mortas. Olha que coisa tremenda. Ainda que estejam na sepultura, ao tocar da trombeta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos avançar ali. Está escrito assim. 1 aos Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê nisso? Levante a mão. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E quando você estiver com o Senhor, você vai ver que o teu corpo não é mais esse corpo envelhecido, nem esse corpo cansado, nem esse corpo atormentado, mas Ele fez tudo novo na tua vida. Inclusive a roupa que você estará usando será nova. Rapidamente Ele fará isto. Muito bem. Estas coisas são para os que amam a Deus. Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus falando. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não adianta você se apegar com outro varão ou com outra varoa. Não adianta você eleger um padroeiro ou uma padroeira da tua preferência. Não adianta você dizer, eu me dou melhor com o kardecismo. Ah não, eu me dou melhor com as religiões da Índia. Ah, eu acho o budismo excepcional. Eu me sinto melhor com o budismo. Você pode até se dar bem com essas religiões, mas vai se dar mal no final, porque o único que tem poder sobre a morte, aquele que tirou o ferrão da morte da sua própria carne, e está vivo pelos séculos dos séculos, e vai voltar para ressuscitar os que morreram em Cristo, e vai transformar os vivos, é Jesus Cristo. Ninguém mais, só Ele salva. Só Ele pode te manter eternamente vivo. Só Ele pode te conduzir para o novo céu e para a nova terra. Só Ele vai poder permitir que você confirme que lá não haverá mar, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem maldição, nem noite e nem morte. E você viu que interessante? Tudo pelo Evangelho. Tudo pela palavra. Como que as pessoas ouvindo um homem pregar, uma pessoa pregando, como que a pessoa pode receber tamanha transformação? Parece incrível, mas é assim mesmo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Ele tem poder, só Ele. Quando a gente diz a você, meu querido e minha querida, você precisa entregar tua vida para Jesus. Você precisa receber Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. É condição, amado. É condição, amada. Eu louvo a Deus porque hoje você está ouvindo esta palavra. Olha só. Ouvindo a palavra, crendo, possui a vida eterna. Passou da morte para a vida. A morte não terá mais poder sobre você. Você está olhando para mim e não está vendo. Eu estou olhando para muitos aqui e também não estou vendo. Mas o céu nos observa. O inferno nos vê. E há um revestimento poderoso sobre nós. Há algo resplandecendo na nossa vida. E uma declaração eterna que diz da parte de Deus: ferrão da morte não pode tocar esta vida, porque esta vida é de Jesus Cristo. Esta pessoa pertence a Cristo. Está reservada para a eternidade. Passou da morte para a vida. Quem é que pode me matar? Quem é que pode te matar? Ninguém mais. Ninguém mais. Ainda que pegue o nosso corpo, por enquanto mortal, e nos lancem na sepultura, e dissolvam o nosso cadáver com ácido, de modo que não fique nem um fio de cabelo, nem um restinho de osso, ainda que desapareçam com o nosso, por enquanto, corpo mortal, ainda que você não seja mais visto, esse revestimento poderoso continuará marcando o lugar da tua sepultura e da tua morte. E é ali mesmo que você vai ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: sai da sepultura. Você vai ouvir a voz do Senhor como Lázaro ouviu e ressuscitou. É uma garantia que Ele dá e eu creio. Por isso eu tenho a vida eterna. Eu passei já da morte para a vida. Se você está ouvindo e está crendo, você já passou da morte para a vida. Estas coisas têm que ser feitas oficialmente, claramente, publicamente. Entregar a vida para Jesus é uma solenidade. Você tem que confessar Jesus como teu único, suficiente e exclusivo Salvador diante dos homens. Não é por acaso que a pessoa tem que vir à frente. Primeiro levanta a mão no seu lugar, entrega a vida para Jesus, aí vem na frente e a gente ora. É nesse momento da oração que vem sobre ela aquele poder que a transforma em filha de Deus, em filho de Deus. Um poder sobrenatural, uma marca que você passa a possuir e que Deus coloca em você, te reservando para a vida eterna. Hoje você vai poder receber esse poder sobrenatural que de uma maneira inexplicável te transforma de filho de Adão, de filha de Adão, para filho de Deus, filha de Deus. Toda a igreja se coloca de pé. A gente diz: que mundo, hein? Assim caminha a humanidade? A coisa está de mal a pior? Por que Deus não acaba com isso? Quem fala essas coisas é porque não conhece esse plano de Deus que você acabou de ouvir agora. Deus já tem tudo planejado. Nem mar, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem maldição, nem noite, nem morte. 7 coisas que não existirão no novo céu e na nova terra. Por isso, você precisa entrar em acordo com Deus, dentro das condições que Ele coloca. Não somos nós que escolhemos o caminho, como se pudessem existir vários. Há um só caminho, há um só Senhor, há um só Salvador. Você entra em acordo com Deus quando aceita as condições que Ele coloca. Se você quiser ir atrás de religião, lamentamos profundamente, e Deus também. Mas você
só vai possuir a vida eterna se for de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Deus quer que você se salve, acredite. Pastor, eu sou uma pessoa tão triste, uma pessoa tão sofrida. Já chorei tanto nessa vida, já lamentei tanto a minha sorte, já fiz tantas coisas erradas e que me atormentam e que me fazem sofrer. Pastor, será que para mim há esperança? Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. É para você que ele veio. Se você quer tomar posse desde já de uma vida abundante, se você quer tomar posse desde já da alegria da salvação, da certeza da salvação, você tem que entregar sua vida para Jesus. Deus quer te salvar. Quando eu leio a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando eu começo a ver aqui tudo que um homem, uma mulher tem que fazer para viver como soldado de Cristo, eu vejo que a gente tem que se desembaraçar do mundo, das tradições, das religiões. Tem que dizer: agora eu sou de Cristo, um soldado de Cristo. Começa por um gesto teu. Você ouviu a palavra, agora a oportunidade é tua. Você ouviu. É pelo Evangelho, é por Jesus, é pela palavra. Agora é você que decide. Basta você fazer a tua parte e deixar Deus fazer a dele. Por isso, olhem todos para mim agora. Olhem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para o teu próprio bem. Para a tua própria felicidade eterna. Entrega a tua vida para Jesus agora. Entre em acordo com Deus. Recebe o único Salvador que existe. Não acredite em outros. Pode ter certeza. É furo. É mentira. É fábula. É invenção. É religião. Só existe um Salvador. Você tem que entregar a tua vida para Ele. Quando você entrega, este poder vem sobre a tua vida e você se torna filho de Deus, filha de Deus. Por isso, faça um gesto, um só, um sinal com a mão. Quantos aqui querem entregar a sua vida para Jesus? Ergue a mão direita assim, bem alto. Oh, glória! Que maravilha! Aleluia! Todos que ergueram as mãos, por favor, venham aqui para frente. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que você tem que vir aqui. É assim solene, é assim oficial mesmo, porque hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Porque hoje uma porção do poder de Deus vai vir sobre a tua vida e você vai se transformar em filho de Deus. Venha para cá. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que hoje está aqui conosco, se desviou, se afastou, se decepcionou, não sei o que aconteceu. Por N motivos, você acabou voltando para o mundo. Você não podia ter saído da presença do Pai. Ah, pastor, me mandar embora. O homem pode te mandar embora, Deus não. Jesus disse: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, nunca o lançarei fora.
jamais o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Você pode ter sido excluído, excluída de qualquer denominação, mas Jesus Cristo não te excluiu, não. Pastor João Ribeiro, eu não fui excluído nem excluída. Sabe o que é? Eu me entristeci, me decepcionei. Por quê? Ficou olhando para o homem, o teu igual, que ainda tem um corpo corruptível como o teu. Você devia olhar para aquele que tem o corpo incorruptível. E você acabou se afastando. Mas hoje, esta palavra é para você. O Pai te quer de volta, filho pródigo. O Pai te quer de volta, filha pródiga. Então você que está afastado, afastada, em nome de Jesus, não fique no seu lugar. Sai agora, vem aqui para frente. Hoje você vai sentir novamente a alegria da salvação. Venha, venha porque o Espírito de Deus já te chamou, já falou com você. Venha porque agora chegou a hora. Vem a hora e agora é, disse Jesus. Esta é a tua hora, venha para cá agora. Oh glória, venha, isso, venha. Aleluia. Quem está ouvindo pela rádio, em casa, se ajoelhe ao lado da rádio. Quem estiver dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração. Nós aqui na igreja vamos nos ajoelhar também. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Quem está em casa ou no carro também. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra, no teu evangelho, e que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai querido, perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e faz vir agora sobre mim este poder sobrenatural que me transforma em teu filho e que me garante a vida eterna. Pai bendito, cumpra a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Meus irmãos, a mensagem que acabamos de analisar não é apenas um estudo teológico, é um divisor de águas para a sua eternidade. O fim deste sistema corruptível está próximo, e a promessa de um novo céu e uma nova terra é a nossa maior esperança. Mas lembre-se, essa verdade urgente precisa alcançar aqueles que ainda caminham na escuridão das religiões humanas e do engano espiritual. Ao deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, você não está apenas apoiando um canal de YouTube, você está se tornando um canalizador das promessas de Deus para o nosso tempo. Compartilhe este vídeo. Seja a voz que anuncia a vida eterna e a incorruptibilidade em Cristo Jesus. O tempo é curto e a colheita é grande. Que o Senhor te guarde e te guie até o grande dia da sua vinda.